Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para a última aula do nosso módulo Explorando as Escrituras, do método de estudo bíblico indutivo. Vamos lá, e eu quero nessa última aula falar do contextos do estudo bíblico indutivo. Aqui eu quero levar você a entender a importância da análise contextual na interpretação bíblica, para que você não cometa erros ao fazer aí o seu estudo bíblico indutivo. Vamos lá. Eu falei de contextos bíblicos, mas agora eu quero aprofundar nisso aqui. O contexto bíblico imediato, vamos lá. O contexto bíblico imediato são os versículos anteriores e posteriores que ajudam na compreensão. Então, o contexto imediato refere-se aos versículos que cercam o texto estudado. Ele é essencial para evitar o quê? Interpretações fora de propósito ou distorcidas. Muitas heresias nascem de interpretações isoladas, que ignoram o que o autor realmente estava tratando antes e depois do versículo citado. O Caio Arthur enfatiza que leia sempre o capítulo inteiro e, se possível, o livro inteiro, porque um versículo fora do contexto ele vai ser um pretexto para heresia. Né? Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é frequentemente mal interpretado, como uma promessa de sucesso. Mas quando você lê os versículos anteriores, 11 e 12, vemos que Paulo fala sobre contentamento nas adversidades. Então, eu preciso avaliar o contexto imediato. Agora, eu tenho o contexto bíblico remoto. É o que o ensino de todo o livro ou de toda a Bíblia sobre o tema. Então, o contexto bíblico remoto não é o que os versos anteriores ou posteriores falam, mas é o que o livro ou talvez até a própria Bíblia toda fala sobre aquele assunto. Então, aqui é uma análise geral da mensagem do tema que eu estou estudando, geral nas Escrituras. Então, determinado assunto, o que, que a Bíblia fala? Lembre sempre, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, não, isso significa que nenhuma doutrina deve ser formada com base em um único versículo. Nunca, nunca. Isso nunca pode acontecer. A soma da tua palavra é a verdade, é o que o salmista nos diz. Então, um versículo só não pode ser uma base para formar uma doutrina. Eu vou formar uma doutrina errada. Então, o contexto remoto, ele inclui a teologia de todo o livro, ou de tudo aquilo que a Escritura fala sobre aquele assunto. Por exemplo, para a gente entender Romanos capítulo 5, que fala sobre a justificação da fé, eu preciso considerar o ensino do capítulo 3, eu preciso considerar a continuidade do capítulo 8, eu vou ter que ir lá em Abraão, por quê? Porque é o pai da fé. Então você percebe que o contexto remoto, ele me leva ao que a Bíblia fala sobre esse determinado assunto. Então, nunca interprete de maneira que entra em contradição com todas as escrituras. Então, eu pego um texto, um versículo, interpreto ele, mas eu estou contradizendo toda a Bíblia. Está errado. Está errado. Então, eu tenho também agora o contexto histórico. Vamos falar. O contexto histórico são as circunstâncias em que o texto foi escrito. Isso vai incluir a cultura da época, né? Então, a interpretação, ela correta, ela exige conhecer quem escreveu, para quem escreveu, em que época e qual a situação que estava enfrentando. É como se eu estivesse entrando na Bíblia. Isso é entender os costumes, é entender o governo, a situação econômica, a situação social e religiosa do povo. Isso me ajuda e muito, e muito, e muito, e muito. Por exemplo, quando Paulo está escrevendo a carta aos Gálatas, eu preciso entender o contexto. Então, se eu estudo, eu vou saber que os Gálatas estavam sendo influenciados por judaizantes. Quem são os judaizantes? Era uma seita que falava que os cristãos tinham que repetir as práticas dos judeus. Não era o ensino de Jesus nem dos apóstolos, era o ensino dos judaizantes, que foi considerado uma heresia. Então, Paulo escreve a carta aos Gálatas
porque naquele contexto havia judaizantes influenciando a igreja. Por isso a exortação de Paulo, né, contra a salvação pelas obras, ele traz um ensino tão forte sobre a lei. Por quê? Porque o contexto ali nos mostra que a igreja estava sendo o quê? Assolada por essa heresia. Então eu preciso de ferramentas. Eu preciso de dicionários bíblicos, comentário histórico, Bíblia de estudo, que trazem introduções dos livros, comentários bíblicos, livro por livro. Isso me ajuda muito. Além do contexto histórico, vamos para o contexto literário. É identificar o gênero literário do texto. É poesia, narrativa, epístola. Por quê? Porque a Bíblia é composta por diferentes gêneros literários. Vamos lá. Narrativos, Gênesis, Atos, poesias, Salmos, Provérbios, epístolas, as cartas do Novo Testamento, profecias, Isaías, Apocalipse, leis, Levítico, Deuteronômio, literatura sapiensal, Eclesiastes, Jó. Então, cada gênero possui suas regras próprias de leitura e interpretação. Vamos para um exemplo prático. O Salmo 91, ele usa uma linguagem poética e figuras, como, por exemplo, 1000 cairão ao teu lado, que não deve ser interpretado literalmente como 1000 caindo, mas simbólico, ok? Então, respeitar o estilo literário é respeitar o autor e respeitar o Espírito Santo que inspirou aquela a escritura, a escrever esse texto. E além do literário, eu tenho um contexto geográfico. Ele é muito importante, porque eu vou usar mapas bíblicos para identificar lugares mencionados. No ano que vem, no segundo ano, nós vamos ter uma matéria de geografia bíblica. Geografia bíblica. Pastor, eu preciso, irmão, você não tem ideia o quanto vai te ajudar. Vai ser muito bom. Né? Então, a geografia bíblica ajuda a compreender as rotas, as distâncias, as dificuldades enfrentadas, a localização de eventos, promessas, territórios. O ano passado eu estive em Israel, esse ano estarei de novo, e foi muito interessante, porque sempre estudei geografia bíblica e sempre gostei, mas quando eu cheguei no Monte das Oliveiras e vi a parte da Cidade Velha, o Portão Dourado, logo embaixo, Getsemane, como que fez tanto sentido o texto bíblico. E ali eu pude explicar, nessa viagem eu vou explicando, em cada parada, né, temos um guia local que fala do contexto histórico, e eu venho falando da palavra de Deus, aplicando, é sensacional, como que a minha mente abriu na geografia bíblica quando eu estive na Terra Santa. Expectativa desse ano de estar lá de novo. Quando eu uso a geografia, muitos textos ganham vida e profundidade. Seja eu estudando a geografia ali no mapa, né, seja eu estando lá presencial, eu gosto muito. Por exemplo, conhecer a localização de Jericó, uma cidade murada no Vale do Jordão, torna mais impactante a narrativa de sua queda em Josué capítulo 6. Nas viagens que a gente faz para Israel, a gente entra, né, por essa cidade, Jericó. E é muito interessante. Por quê? Porque realmente você olha e fala assim, uau, agora faz sentido. Agora faz sentido. Então eu vou precisar de mapas bíblicos, atlas geográfico, notas de rodapé com referências geográficas. E, para a gente terminar, eu vou avaliar o contexto teológico. Ver como o texto se encaixa na narrativa geral da redenção. Então, quando eu vou falar do contexto teológico, eu sempre aplico a partir da redenção. Então, toda a escritura aponta para quem? Nós já aprendemos isso, para uma pessoa. Quem é ele? Cristo. Então, assim, cada passagem deve ser analisada em relação ao plano redentor de Deus. Criação, queda, redenção, consumação. O foco é Cristo. O texto deve ser lido à luz do Evangelho. E dessa revelação, que é o quê? Progressiva da vontade de Deus na história. Por exemplo, a história de Abraão não é apenas sobre fé, mas é sobre a promessa de um descendente, Gênesis 12, 3. E essa descendência vai se cumprir em Cristo. Lá em Gálatas 3,16 nos fala sobre isso. Então,
A verdadeira aplicação começa quando o texto nos leva a ver o caráter de Deus e o nosso papel dentro do seu plano. Então, para a gente terminar, estudar a Bíblia exige respeito ao contexto, em todas as dimensões. Uma interpretação que é feita fora do contexto pode ser perigosa e conduzir ao erro. E para terminar, quanto mais você compreende o cenário do texto, mais clara será a voz de Deus na sua vida. Nós estamos terminando esse módulo, o material está aí, a referência bibliográfica. Ouça de novo essas aulas, leia esse material, não tenha preguiça, aprenda a interpretar a Bíblia, entenda, isso pode definir a sua eternidade. Então, eu quero abençoar a sua vida, bom estar com você, bom terminar mais um módulo, e amanhã, pela graça de Deus, nós começamos o módulo 9, o Espírito Santo, sua pessoa, obra e poder transformador. Assim como nós mergulhamos na pessoa de Jesus, agora nós vamos mergulhar na pessoa do Espírito Santo. Eu estou empolgado com essa próxima aula e eu vou estar aqui junto com você, se Deus assim permitir. Deus te abençoe.